vamos estudar um exemplo e, na sequência, falar um pouquinho sobre distribuição de dividendos, tá? Simbora. Vamos lá. Então, na data de encerramento é o momento 2. Tá? O momento 1, data de aquisição, tá? Daquele investimento. Na data de encerramento, vamos chamar aí de M2. Tá? Na data de encerramento, nós temos a seguinte situação. A investida pode ter lucro ou prejuízo. Então, nós vamos aplicar aquele percentual de participação no capital social. Lembra que é o capital, que é o percentual do capital social, não o percentual do capital votante. Tá? Então, percentual de participação no capital social da investida. Pessoal, aqui não se preocupa, tá? Adquiriu 60%, você vai usar os 60%, tá? É isso. Não se preocupa muito aqui com isso. Então, você vai pegar lá o percentual informado na questão e aplicar sobre o lucro ou sobre o prejuízo. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Ó, é assim, ó, 40% das ações, tá? Então, pega lá o 40%. A Companhia Carioca adquiriu em 31/12, ó, então, qual que é o momento 1, pessoal? Data da aquisição, 31/12. Então, tudo isso aqui é o momento 1. E depois, no período 1/2, aqui são as informações de M2. Algumas questões vão só te cobrar o momento 1. Outras questões vão só te cobrar o momento 2. E algumas questões vão te cobrar momento 1 e momento 2. Tá? Nem lembro qual é a situação dessa aqui. Ó, os valores evidenciados no balanço patrimonial, investimentos em coligados em 31/12 e 30 de junho. Então ela está te cobrando os dois momentos. Por isso que eu coloquei a questão mais completa aqui. Tá? Então é importante, falou em CPC 18, norma 18, questões que envolvem um monte de informações, né? Veja aí que tem datas, várias informações. É o que, pessoal? Interpretar. Primeira coisa que você precisa interpretar. Ela quer cobrar alguma questão envolvendo momento 1, momento 2. Tá? Então, na data de aquisição ou depois. Nesse caso, ela quer tanto em 31/12, momento 1, como em 30 de junho. Né? E é o momento 2 aqui. Beleza? Então, é isso. Essa é a grande sacada. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a Companhia Carioca adquiriu em 31/12 40% das ações da Companhia Copa por 4.500.000 à vista, o que lhe conferiu influência significativa. Se conferiu influência significativa, método de equivalência patrimonial na administração. Na data da aquisição, o patrimônio líquido da Companhia Copa era 6 milhões e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis desta companhia era 9 milhões. Tá? Então, ele te deu aí valor contábil, valor justo, valor pago. Tá? Beleza? Cuja diferença foi decorrente de um terreno que a Companhia Copa havia adquirido em 2010. Aí vem para as informações de momento 2. Né? No período de 1 a 30 de junho, a Companhia Copa reconheceu as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Então, a Companhia Copa é a investida, né? A coligada, investida. Estou colocando todas as informações porque às vezes eles usam, né? Essa aqui é a investidora. Então, deu um lucro líquido de 400 mil e aquele ajuste de conversão de investido no exterior. Nesse caso, é um ajuste credor, tá? De 100 mil. Vamos lá. Com base nessas informações, os valores evidenciados no balanço patrimonial, tá, pessoal? Então, sempre em contabilidade vale essa chamada. O que, quando, tá? M1, M2. Então, o que ela quer? Valores evidenciados no balanço patrimonial em investimento. Então, ela quer o valor do investimento. Quando? Data da aquisição e também no final lá do período das informações. Tá? Legal. Então, eu preciso saber tanto o momento 1 como o momento 2. Show de bola? Vamos lá. E aí eu coloquei aqui, né? Só para a gente separar didaticamente
a questãozinha. Então, as informações do momento 1. Pessoal, eu nem precisaria, tá, fazer todos esses cálculos aqui, mas eu vou aproveitar. Por quê? Porque no momento 1 você só vai calcular goodwill mais valia, né? Goodwill ou deságio, né? Ou compra vantajosa, e mais valia, se a questão solicitar isso. Se não, inicialmente reconhecido pelo custo. Quanto que ela pagou? 4.500, tá? Então, é isso. Ela já pagou ali os 4.500. Beleza? Ó, já tem lá os 4.500, tá? Então, olha ali, ó, 4.500, 4.500. Beleza? Mas vamos fazer todos os cálculos aqui para você entender melhor. Então, vamos lá, meus queridos. Mais-valia é o quê? O percentual do valor justo da investida e o valor contábil. Então, valor justo, 9 milhões. Qual é o percentual? 40%. Então, 9 milhões vezes 40%. Qual que é o valor justo? 6 milhões. Qual é o percentual? 40%. Então, 6 milhões vezes 40%. Tá? Então, 9 vezes 4, 36. 6 vezes 4, 24. 36, 24 vai dar 12, né? Colocando zeros, 1.200.000. Essa é a mais-valia. Ágio por rentabilidade futura, goodwill, é o valor pago no investimento, né? Valor pago menos o valor justo. Então, qual foi o valor pago? 4.500. Qual foi o valor justo? 13.600, né? Que é 9 milhões vezes 40%. Então, 4 menos 13.600, 900 mil. Então, nesse caso, eu tive um goodwill de 900 mil e eu tive uma mais-valia de 1.200. Como que fica o lançamento desse negócio lá? Lembra lá que na teoria ele fala que fica em subcontas? Pois é, são exatamente isso aqui que são as subcontas. Tá? Então, vai estar lá o investimento, 2.400, mais 1.200, mais 900. Então, esse é o valor do investimento total, só que ele fica evidenciado em subcontas. Para quê? Para o usuário entender o que aconteceu. Ele sabe, houve nessa aquisição teve uma expectativa de rentabilidade futura, teve uma mais-valia, entendi. Então, fica mais claro, mais transparente para o usuário da informação contábil. Tá? Vamos imaginar que saiu aqui da disponibilidade do banco. Tá? Então, 4.500. Beleza? Então veja que ela pagou 4.500, esses 4.500 ficou dividido. A soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Então, 2.400, 13.600, mais 900, 4.500. Então ficou dividido aqui, nessa situação. Então perceba que não interessa muito, né? Isso porque ele não entrou em detalhe. Então você só vai fazer esses cálculos em goodwill, mas, se a questão solicitar, tá? Isso aí para a grande maioria das questões, tá? Então assim, sempre tem questões avançadíssimas, né, que eu vejo o pessoal uma preocupação bárbara, mas cara, é isso, para a grande maioria das questões não precisa saber mais que isso aqui, tá? Então você fica se preocupando lá com uma exceção da exceção, sendo que a grande massa crítica das questões vão te cobrar as coisas mais de boa, tá bom? Então, é isso. Fechou? Vamos lá. No período de 1/1 de 2013 a 30 de junho de 2013, então agora entrando no momento 2. A companhia Copa reconheceu as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Então, lucro líquido do semestre, 400 mil. Ajustes de conversão da investida no exterior, 100 mil. Então, o que eu vou precisar fazer, pessoal? Vou pegar esses valores e verificar de maneira reflexa. E aqui no resultado e aqui de maneira reflexa no PL. Tá? Então, eu tive um ganho aí porque houve lucro, 400 mil vezes 40%, 160 mil.
E o ajuste acumulado de conversão, 100 mil vezes 40%, 40 mil. Lembrando que isso aqui vai refletir no PL. Tá bom? Beleza. Como que funciona em termos de lançamento? Então, reconhecimento da participação do lucro líquido pelo MEP. Eu vou aumentar o meu investimento, vai aumentar o meu ativo, em contrapartida, isso vai impactar positivamente a minha situação líquida, o meu patrimônio líquido, né? Considerando aí uma receita, né, de equivalência patrimonial ou ganho de equivalência patrimonial, tanto faz aqui. Tá? No valor de 160 mil. E o ajuste de conversão da investida no exterior, vou debitar um investimento, vou aumentar o investimento, por quê? Porque o ajuste é credor. Então, quando o ajuste é credor, é o quê? Um ajuste positivo. Por quê? Porque o PL tem natureza credora. Ajuste de conversão do investido no exterior é uma conta de PL. Então, se esse ajuste é credor, é porque é um ajuste bom, um ajuste positivo. Tá? Isso vai se refletir com o quê? Com um aumento no investimento. Então, eu acredito, porque eu preciso de maneira reflexa na minha investidora, aqueles 40 mil. Então, como o ajuste é credor, eu vou creditar esse ajuste, né? Porque isso vai para o PL, lá como ajuste acumulado de conversão, né? 40 mil lá investido, por aí vai, tá? E aumento o meu investimento. Então, eu debito, aumento o investimento aí, mais ativo, tá? Então, pessoal, o saldo de investimentos em coligada Companhia Carioca em 30 de junho de 2013 era de 4.700. Então, é o saldo inicial, o valor que eu paguei, mais esse 160 ali do investimento, mais os 40. Beleza? Então, esse era o saldo de investimento. Qual o impacto no resultado? Receita de 160. Então, ele poderia ter cobrado o impacto no resultado. Tá? Aí, o impacto no resultado, apenas a receita de equivalência patrimonial. O ajuste acumulado de conversão, não. Tá bom? Beleza? Tem algumas questões que tratam de dividendos. Por isso que agora, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre dividendos. O dividendo no MEP, pessoal, não é receita. Então, se houvesse aqui, nessa mesma questão, aqui ela colocasse assim, ó, distribuição de dividendos de 100 mil. O que aconteceria? Nós deduziríamos esse dividendo também do investimento, tá? E aí o investimento seria um pouquinho diferente ali. O saldo do investimento seria, se fosse 100 mil, seria 4.500 mais 160 mais 40 menos 40, tá? Do dividendo. Legal? Então é isso. O gabarito, portanto, ficamos aqui com 4.500 e 4.700. Gabarito opção B. Para fechar essa parte teórica, eu já adiantei um pouquinho, você precisa se ligar. Mas antes, deixa eu só parar aqui. Pessoal, veja que não tem grandes mistérios. Esse pronunciamento, pessoal, oh meu Deus do céu, como é difícil. Mas a grande massa das questões, mais de, sei lá, 80% das questões, são questões mais de boa. Tem questões mais avançadas? Tem questões mais avançadas, mas que extrapolam o CPC 18, envolve outros conhecimentos, tá? De consolidação, de lucros não realizados e por aí vai. Tá? Mas estritamente só o CPC 18 são essas questões aqui. Tá? É que as bancas começam a aumentar o sarrafo lá, mas são questões mais pontuais, tá? Para a grande maioria histórica das exigências. Com esse tipo de conhecimento, esse tipo de interpretação, é só ficar atento ao que ele está solicitando, tá? Primeiro, qual o momento? Momento 1, momento 2, e especialmente no momento 2, se ele está te cobrando saldo, se ele está te cobrando lançamento contábil, se ele está te cobrando impacto no resultado, e por aí vai, tá? Então, os examinadores colocam umas casquinhas de bananas ali, mas é na interpretação, tá? Então, sempre fica alerta e a interpretação, o que ele quer. Tá? E muitas vezes tem várias questões aí no terreno
E, cara, não fica muito claro. Aí o pessoal lá se matando, discutindo o negócio, sendo que a questão, sabe, não ajuda, ela só atrapalha os estudos. E aí faz parte, você não consegue controlar questões mal elaboradas. Então a gente vai conviver com isso. Tá? Mas a grande maioria das questões, quando você for lá no caso real, você estiver sentado, tá? As questões não vão ser mal elaboradas. Tá? Uma que outra vai rolar de ser mal elaborado e você não vai conseguir interpretar muito bem aquilo. Às vezes é falta de interpretação, é você mesmo que não entendeu, tá? Mas existem sim algumas questões que o examinador não deixa tão claro ali o que ele queria, tá? E aí não está no nosso controle, beleza? O que está no nosso controle? Questões bem elaboradas e entender essa dinâmica, ficar alerta. Vamos lá? Método, custo e distribuição de dividendos. Então, pessoal, vamos lá. Método do custo, quando distribui dividendos, a regra é o impacto no resultado. Então, os dividendos distribuídos são contabilizados como receita quando da distribuição. Isso, reitero, método do custo. Exceção: os dividendos distribuídos no prazo de até 6 meses após a aquisição do investimento são considerados como recuperação de parte do investimento. Essa exceção praticamente não tem sido cobrada em prova, tá? Mas fica aí, né? O alerta aí, beleza? Aí é mais doutrinário, né? Justifica-se esse procedimento, pois o valor de compra, nesse caso, já inclui o lucro que seria posteriormente distribuído. Né? Então eles já meio que, cara, vai rolar aqui distribuição, aí recuperação de parte do investimento. Tá? E no MAP, distribuição de dividendos, quando ocorrer distribuição de dividendos pela investida, a investidora efetuará um crédito em investimentos, ou seja, distribuir o dividendos em MAP diminui o investimento. Né? Então, por isso que é crédito em investimento, tendo contrapartida um débito em disponibilidade. Ou seja, diminui o investimento, menos ativo, e aumenta a disponibilidade. É um fato permutativo aqui. Tá? Mas o importante é que vai creditar investimento, ou seja, vai diminuir o investimento. Quando eu distribuo investimento, diminui o investimento. Tá bom? Beleza! Então era isso, nosso resumo teórico. Ficou até bem completo, tá? Mas um pouco mais intenso do que o vídeo normal que a gente grava, né? Com mais detalhes. Mas é isso, os principais pontos. Com isso aqui, meus camaradas, você resolve muitas questões, tá? Lembrando que teoria e questões, elas se complementam. Então, ao longo da resolução das questões, isso aqui vai ficando mais claro e você vai massificando melhor esse conhecimento.